Olá, Cris, boa tarde. Olá, pessoal. Vamos lá. Começando na pinta. Tudo bem, Mônaco? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, Ronaldo? Mais uma vez, Tudo. muito obrigado pelo convite, né, da UER, do grupo aí. E estamos disponíveis aí para ajudar e cooperarmos nessa nossa jornada de adequação à nova legislação que entra em vigor de É, privacidade, né? ótimo. Então, meu nome é Ronaldo Andrade, eu sou da TI da UER, um dos responsáveis de fazer essa parte de privacidade da UER, juntamente com a equipe, né? E nós convidamos aí o especialista, instrutor, Wellington Mônaco, para nos ajudar um pouquinho aí a falar sobre a LGPD, né? Mônaco, o que que é a LGPD, né? E por que está todo mundo falando sobre isso? O meio acadêmico falando sobre isso, todos os juristas falando sobre isso, o mercado falando sobre isso. Fala um pouquinho para a gente como começou aí a ser fomentada a LGPD, como iniciou essa parte de privacidade aí no mercado brasileiro. Bom, meu nome é Wellington Mônaco, né? Sou head de governança e cuidando especificamente nesses últimos 2 anos como ajudar os nossos parceiros, né? E nós mesmos, como provedor de serviços de tecnologia, a nos adequarmos à lei, né? A LGPD, a sigla, né? Quer dizer o quê? Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, quais são esses dados, né? São os dados pessoais, são os dados dos titulares que falamos, o dado da pessoa física, né? E esses dados sempre foram tratados corporativamente, ok? Porque nós, enquanto colaborador de uma empresa, nós como fornecedor, sempre tivemos nossos dados pessoais. E o que é um dado pessoal, né, Ronaldo? Nome, CPF, RG, meu endereço pessoal, endereço corporativo, o meu e-mail pessoal e o meu e-mail corporativo também é um dado pessoal. Então, o meu código de identificação enquanto colaborador é um dado pessoal. É tudo aquilo que identifica uma pessoa. Isso é um dado pessoal. Só Um que dado, até então não existia nenhuma legislação que dava uma abordagem focada no contexto dos direitos que você, eu, todos nós temos de gerenciar, né, o como os nossos dados estão sendo utilizados, né? Desde uma portaria de um condomínio que você vai visitar sua família, né? Até um cadastro de alguma lanchonete que você vai comer alguma coisa, no estacionamento, sei lá, no shopping. Então, quer dizer, tudo isso veio à tona, dando o quê? Dando uma autonomia para nós, titulares, entendermos o que as empresas estão fazendo com os nossos dados, né? importante Basicamente é isso. Importante frisar que esses dados pessoais, eles são dados que, ou sozinho, ou junto a outras informações, ele leva a identificar uma pessoa, né? Um indivíduo. Sempre, né? Sempre. E fala um pouquinho, Sempre. Mônaco, como que o Congresso vem manejando com a legislação, de que forma que isso está fazendo parte do dia a dia aí das grandes empresas do Brasil? Nós temos que sempre ficar atento que quando se fala em dados pessoais, não é só relacionado à nova legislação, né, que nós estamos comentando a LGPD. Os seus dados pessoais já estão vigentes no nosso dia a dia, seja o Marco Civil da Internet, né, que já é um cenário bastante forte, o Lei de Acesso à Informação, todo o seu contexto que você tem no tratamento dos seus dados de saúde, quando você vai no hospital. Então, quer dizer, esse é um contexto, uma realidade que sempre existiu. Só que hoje, dando esses direitos aos titulares que somos nós, esse relacionamento nós como consumidor ou até mesmo como um colaborador dentro de uma empresa, nós temos alguns direitos que até então não foram declarados. O Congresso, nesse sentido, ele está tratando a efetividade da lei entrar em vigor, né? Ainda existe uma visão, uma proposta de que efetivamente entre em agosto agora, o próximo agosto desse ano, e as sanções
elas passam a vigorar somente em agosto do ano que vem. Existe um outro cenário, o segundo cenário, ou um outro cenário, que a partir de maio do ano próximo, ela entra em vigor, mas as sanções, que são as multas, né, elas passam a vigorar efetivamente a partir de agosto de 2021. Só que as empresas, não adianta só falar, mediante esse contexto, é agosto ou maio, que ela não tem que fazer nada, né? Porque exatamente, a lei, ela afeta desde nós, como, por exemplo, uma pessoa jurídica, né? Uma EPP, uma empresa de uma pessoa só prestando serviço, até um conglomerado do tamanho do grupo aí da Odebrecht, quer dizer, e é uma lei que ela é horizontal, né? Ela tem os mesmos direitos, as mesmas atribuições, as mesmas dores, as mesmas sanções, é lógico que nos devidos patamares, mas ela afeta todo mundo. Toda pessoa jurídica ela vai afetar. Bom, entendeu? Então é esse o contexto. Bacana. É importante a gente correlacionar também LGPD com o Marco Civil da Internet, né? E muito importante. E essa parte do Código de Defesa do Consumidor, né? Quais são as relações entre tudo isso? O Código de Defesa do Consumidor, ele por natureza trata já a defesa, e o consumidor é uma pessoa física, né? É um titular. Então, o Código de Defesa do Consumidor já garante o direito do consumidor a não ter os seus dados, né, utilizados de uma forma indevida, até mesmo a lei de acesso à informação, né, que são essas fake news e tudo mais. Isso já é um cenário que já estava no dia a dia nosso. Assim como o Marco Civil da Internet, o fato de você se logar num shopping, numa loja, num restaurante, quem é responsável pelo que você está fazendo enquanto logado naquela rede wireless gratuita é o responsável por aquela rede, do aeroporto e tudo mais. Tirando os aspectos de segurança, que o fato de você se conectar a alguma rede free, você pode estar abrindo uma porta para os invasores acessar os dados do seu celular e tudo que ali contém, tem o cenário de que toda a utilização indevida da internet, né? Para você fazer qualquer tipo de acesso indevido, né? Que a gente sabe, pedofilia e outros contextos, quem é responsável é o dono do estabelecimento que liberou gratuitamente ou não gratuitamente aquela rede de acesso. Por quê? Todo celular, ele tem uma identificação única no mundo. Então, o seu celular com a identificação, ela é a mesma identificação aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa, África, etc. Então, é um dado identificável. E quando você adquire um celular, você tem um cadastro na Anatel, por exemplo, que diz que aquele celular ou aquele mobile é do Wellington, é do Ronaldo. Então, quer dizer, isso sempre existiu, entendeu, Ronaldo? Sempre existiu, né? Que agora os direitos estão aflorados, né? Então, e o titular tem o direito de ligar via um 0800, via uma central de serviços e pedir, por exemplo, para a OR, né? Fala assim, olha, pessoal, o Ronaldo, por exemplo, como o responsável encarregado da proteção de dados, fala assim, olha, Ronaldo, você enquanto encarregado, por favor, eu não quero mais que vocês continuem se utilizando dos meus dados pessoais, o meu cadastro, porque eu não quero mais receber nenhuma propaganda ou publicidade dos novos lançamentos da UR, por exemplo. É um caso. Vai. Então, esse é uma visão, né, da cadeia do negócio. Aí. Já falou um pouquinho da LGPD, como que ela vem crescendo aí no nosso cenário, né, como vem movimentando bastante o mercado. E aí, agora a gente vai já falar um pouquinho de segurança da informação, que é uma coisa que a gente gosta bastante, né, mano? Como especialistas aí de cybersecurity. E a gente vai entrar agora no ponto maior dessa live aqui, que é falar especificamente sobre o mercado imobiliário, né? Entrando mais fundo aí no tema, a gente tem um tema muito sensível, né? Que é a privacidade de dados dos clientes, né? Desde o momento que esse cliente, que esse prospect entra no stand,
e fala com o corretor, que ele é recebido pela recepcionista, até o momento da assinatura do contrato, né? Toda essa cadeia de privacidade que precisa ser avaliada, né? Do lado de empresa, do lado de controlador de dados, né? Os nossos cuidados com a privacidade do dado de cada cliente, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa parte, né? O dado desse cliente, ele é dado a responsabilidade de um terceiro, que esse terceiro, às vezes, não tem uma correlação direta com a empresa, né, que está fornecendo esses dados. Então, fala um pouquinho sobre esse panorama, desde o início da venda, passei no stand, entrei, me interessei no empreendimento. Como que é essa tratativa de dados aí? Então, vamos lá. Toda essa tratativa, né, desde o lançamento até a composição do stand, envolver os possíveis interessados nesse novo investimento, tem toda uma cadeia, né? Onde tem quem fez o investimento para o lançamento, o novo lançamento imobiliário, tem todas as imobiliárias que são envolvidas para fazer a venda, né, desse cenário enquanto incorporadora, e essas imobiliárias, elas podem ou não, né, ter uma relação de colaboradores e de vendedores, e que nós sabemos que hoje o mercado de corretores de imóveis, ele é um mercado de prestadores, na essência, prestadores de serviço. Então, quer dizer, esse prestador de serviço, esse corretor, ele pode estar diretamente ligado à incorporadora, ou ele pode estar ligado à empresa que a incorporadora contratou. Opa, teve um acidente aqui. Para que ela contratou. Tá vendo? São as contingências. Que ela contratou para fazer a venda do lançamento imobiliário. Então, essa cadeia toda, ela é consolidada em cima de quê? De contratos, né? Sim. Então, aí começa, né? Todos os contratos vigentes, nos quais, e eu até hoje não encontrei um que não tenha tratamento de dados pessoais, eu até hoje não tenho nenhum exemplo, Ronaldo, se você tiver, agradeceria. A gente tem então, NDAs, né, que tocam muito no assunto de privacidade, mas a maioria desses NDAs, eles são amarrados comercialmente, né? Eles não falam especificamente do dado do cliente, né? Do titular. Quais os dados você está usando, né? Por exemplo, né? Exatamente. Então, por exemplo, na LGPD, na LGPD, como você abordou, por exemplo, tem os princípios básicos da lei. Um princípio básico da lei é minimizar. O que é minimizar? Minimizar as informações que você coleta do seu cliente dentro dessa cadeia de venda, né? Prospecção, venda e assinatura de um contrato. Então, quer dizer, pegar um exemplo aí bem assim, né? Para que no momento que eu vou visitar um stand da OR, por exemplo, com o novo lançamento, que eu fui convidado, porque de alguma forma eu me cadastrei em algum site da internet, né? E nesse site da internet, na plataforma de venda qualquer, eu quero visitar o stand do lançamento da OR, por exemplo, em um novo lançamento em Alphaville. Então, quer dizer, eu, por livre e espontânea vontade, estou autorizando a plataforma de vendas, ou até mesmo o site direto da UR, a utilizar aqueles dados que foram pedidos, porque eu me interesso em fazer uma visita ou conhecer virtualmente, né? Que hoje está em moda, conhecer virtualmente o lançamento. Então, quer dizer, eu estou autorizando, eu estou dando meu consentimento para isso. Agora, só que esse consentimento não faz sentido, por exemplo, nessa coleta de dados, né, para eu me cadastrar, eu tenho que fornecer o nome do meu filho, o nome da minha filha, o meu RG, o meu CPF, entendeu? Por que não faz sentido? Porque eu não estou comprando nada. Eu simplesmente quero verificar, quero conhecer o lançamento. Então, quer dizer... Quer fazer comparações entre produtos do mercado, né? Você entra no stand... Por exemplo... Você não precisa dar toda aquela cadeia de informações que são solicitadas, né? Na tratativa da LGPD, todos esses dados, eles são, além de ser minimizados, a gente precisa ter uma base legal para fazer cada tipo de coleta, mas isso você vai falar mais para frente. Isso. Então, a partir do momento que eu me cadastro, primeiro, essa preocupação que esse cadastro ele tem que ser minimizado, o tipo de informação que coleta. Então, para mim fazer uma visita, precisa do meu nome,
Não necessariamente meu nome completo, eu não é, não precisa. O meu telefone faz algum sentido e meu e-mail pessoal. Mas nada além disso, por exemplo. E aí eu preciso estar ciente se aquela coleta de informação é só para esse lançamento específico ou quem está coletando essa informação pode se utilizar desses dados para outros fins. Então, aí tem que estar claro, tem que estar estampado. Olha, estou coletando esses dados só para esse lançamento ou não. Eu vou, a partir de agora, você faz parte da minha base de contatos, mediante qualquer lançamento, eu vou poder te informar, te notificar, via WhatsApp, via e-mail, durante 60 dias, 90 dias, 12 meses. Isso tem que ficar claro, entendeu? Porque os seus dados não podem ficar disponíveis para um cenário que não tem um objetivo específico, como você disse, para ter um amparo legal. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, esse é o primeiro ponto, né? Esse é muito importante, né? Minimização. Sem a minimização, a gente não tem nada. Né? A gente, não tem. A minimização ela vai durante o projeto de adequação LGPD, ela vai ditar toda a toada, né? Então, quanto mais dados você tiver, mais investimento, mais cuidado, mais processamento, mais documentação você vai ter. E, às vezes, os dados que são coletados, eles não fazem sentido para aquele tipo de comercialização. Então, as empresas... Objetivo, né? É o objetivo. As empresas elas vão ter que, na verdade, prestar muita atenção qual é o tipo de dado coletado e a qualidade desse dado também. Talvez eu não esteja pegando um dado pessoal, mas esteja pegando uma informação que ela não tem fundamento para o processo comercial imobiliário nesse caso. Isso mesmo. Por exemplo, os nossos companheiros aí, os corretores de imóveis, né? Na grande maioria, eu acho que quase 100%, são pessoas jurídicas, né? Então, o fato de essa parte da cadeia ter acesso a alguma informação que foi disponibilizado pela imobiliária, né? A empresa que está fazendo o processo de vendas ou diretamente com a incorporadora, tem que estar claramente definido se aquele dado que foi coletado durante a visita de alguém naquele específico stand, naquele específico lançamento, se ele pode ou não utilizar para outros lançamentos, até mesmo de outras empresas, de outras incorporadoras ou não. Então, quer dizer, esse é um cenário que já existe hoje, né? Então, nós estamos falando no começo da cadeia, né? A cadeia de coleta, prospecção, pessoal visitar o stand, conhecer o lançamento, e tomara que invistam, né? Exatamente. Nos investimentos da UR, é lógico, princípio básico. E aí, a partir daí, você já captou esse dado. Então, esse dado não tem nada a ver com validação, se você tem crédito, se você não tem crédito, se você tem pendência financeira, nada. Você simplesmente está coletando para uma visita inicial, entendeu? É simples assim, né? É a mesma coisa que você ir no condomínio de um familiar seu e a pessoa pedir o seu RG, seu CPF, sabe? Não, pra quê? Não faz muito sentido, né? Não faz nenhum sentido, entendeu? Depois dessa coleta toda, né? Mesmo com a coleta minimizada, queria que você falasse um pouquinho qual que é o fluxo desse dado na ótica da LGPD. Como que a gente tem que fazer essa tratativa? Como que o mercado tem que se preparar a partir do momento que eu cheguei no stand, falei com a recepcionista, dei os meus contatos, ela me direcionou a um corretor, eu sentei na mesa do corretor para negociar, daí para frente a gente tem vários cuidados, né, a serem tomados. Então são cuidados com documentação, com segurança da informação, com a parte da legitimidade, parte da privacidade, respeito e tudo isso, né? Fala um pouquinho para a gente como que a gente tem que tomar esse cuidado, essa adequação aí quando o cara está sentado ali no corretor. Você tem um cenário, por exemplo, das câmeras, né? Que você tem a câmera que está filmando lá no stand,
o quanto aquilo é intrusivo, não é intrusivo. Quer dizer, aquilo é um amparo de segurança física, né, inicial, para que se aconteça alguma presença indevida né, do stand no momento que nós estamos lá, para parte do pressuposto de que é um acesso, uma vigilância, né? Uma vigilância de segurança. Né? Uma guarda de vida, segurança. Então, quer dizer, então, aí já começa a brincadeira, né? É de bom grado ter uma plaquinha lá, né? Dizendo, ó, a sua imagem está aqui, vai ser guardada por N dias, simplesmente por um contexto de segurança frente a alguma presença indevida no stand, por exemplo, né? Então, ali é um contexto. A hora que você senta para conversar com o corretor, você não necessariamente você precisa já passar qualquer tipo de documentação, né? Geralmente passa, né? Para você se identificar e tudo mais, e você simplesmente está ali fazendo uma consulta e entender até quanto, né? Aquele investimento faz parte da sua visão, seja no contexto de investimento, seja no contexto familiar, todo esse cenário. Então, a partir daí, você coletando ou não as informações, que cada empresa tem o seu processo, o corretor que está ali, de certa forma, ou ele vai pegar algum documento, né, tirar uma cópia, alguma coisa, esse documento já tem que estar armazenado em algum lugar seguro, começa daí. Esse documento vai fazer parte de uma base legal, né, uma base sistêmica que o corretor pode estar lançando, certo? E aí já começa, né? Porque se ele for escanear o contexto com o celular dele, o documento já fica aqui. Exato. Seja a cópia que ele está tirando, já começa o problema, né? Começa as nuances que vamos ter que tratar. Então, quer dizer, existe toda uma reestruturação desses processos, né? Que vocês estão atuando e estão bem adiantados, para que toda essa manipulação de informação ela ocorra de uma forma sistêmica, centralizada, dentro de um ambiente de tecnologia, e não só tecnologia, né? Porque você pode ter um monte de papel armazenado em algum lugar, né? Contrato não digitalizado, né? Cópia das coisas, ainda tem algum amparo legal nesse sentido. A nossa burocracia cartorária, né? Ainda exige algumas coisas. E a partir daí que ele sentou, passou a documentação, cadastrou as informações dele, aí começam as regras, né? Olha, você vai ficar com meus dados, Wellington, você vai me dar seus dados vão ficar comigo durante N dias. 60, 90, não sei, 360 dias, não sei. Vão ficar esses dados cadastrados e a partir daí eu vou utilizar para te comunicar a evolução desse seu interesse ou não nesse lançamento ou em outros lançamentos que eu vir a fazer. Então, essa é a primeira parte do processo. Eu estou restringindo, né? Uhum. E aí tem um outro cenário, né? Que o corretor, né, quem está fazendo essa transação de vendas, né? Ele pode usar esse dado ou não para pegar esse cadastro que ele identificou para enviar outros lançamentos, né? De outras incorporadoras para mim, Wellington. Entendeu? Então, são questões que, a partir de agora, nunca a gente se preocupou muito, mas agora vai passar a se preocupar porque tem uma lei que regulamenta isso. Então, você consolidou os dados, cadastrou sistemicamente, armazenou o que você tirou cópia, digitalizou, armazenou em algum lugar. A partir desse momento, o único responsável por esses dados chama-se OR. Entendeu? Não tem ninguém que é responsável. Né? Não. E aí a gente tem um ponto bem interessante a dizer o seguinte, na própria LGPD, você tem o titular do dado, que é o cliente, eu tenho o controlador, né? Nós somos os controladores, temos toda a parte de infraestrutura, a OR nesse sentido, né? A empresa seria o controlador, e aí você tem ainda o operador, que é aquela imobiliária terceira, Isso. E a gente tem uma cadeia de correlação de responsabilidade. Acho importante você falar um pouquinho sobre isso. Caso a gente tenha um data breach lá, um vazamento, como essa cadeia de responsabilidade pode ser acionada? Primariamente, assim como... Bom, primeiro que a LGPD ela se originou em função da lei europeia, né? A GDPR, porque a lei europeia ela está sendo tratada, ela foi tratada desde 1950, né?
principalmente em função de tudo que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande preocupação do porquê que se teve tanto acesso a dados pessoais na época, então não vamos continuar incorrendo no mesmo erro de um novo contexto. Então é por isso que se originou todo esse cenário. Então, a LGPD ela se estruturou e se embasou na GDPR europeia, da área econômica europeia. A partir desse contexto, os dois lados, os dois focos, inclusive a CCPA, né, que é no caso lá dos Estados Unidos, da Califórnia, agora está se alastrando para os demais estados americanos, declara que o único responsável legal sobre o vazamento de um dado pessoal é o controlador. Ponto. Entendeu? É o contratante, é o controlador. Ponto. Agora, geralmente e dificilmente um controlador não vai ter parceiros de negócio, que é o caso que você está dando. São os operadores, né, que a gente chama de operadores. Né? Tanto é que na LGPD, como ela aborda alguns pontos envolvendo os dois, ela até definiu um novo nome, né? Agentes, né? Então, agentes... É o controlador mais operador. Agora, o operador contratado, que nesse caso as imobiliárias, elas são contratadas pela incorporadora e elas são responsáveis sim. Por quê? O fato dela estar prestando um serviço dentro de uma estrutura da incorporadora, ela está executando um processo previamente definido entre as partes, só que ela está manipulando, ela na realidade é ela que está coletando os dados pessoais do titular que faz o primeiro contato, né, nessa cadeia de venda, e a partir daí ela é corresponsável nos dados. Apesar de a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, se mediante algum vazamento, ou mediante um processo qualquer que ela vier a falar com o DPO, com o encarregado da OR, nesse caso, para pedir algum documento, que ela vai poder pedir a hora que ela quiser, né? Um relatório de impacto, uma análise de risco, que é o RIPD, né? Relatório de Impacto da Proteção de Dados, que é o DPIA em inglês. Então, você tem esse cenário que a Agência Nacional pode te pedir qualquer coisa. Vamos fazer uma analogia que acho que fica mais fácil. A ANPD está para privacidade e proteção de dados, assim como a Anatel está para todos os nossos relacionamentos de telefonia celular e acesso à internet. É isso. Tá bom? É essa relação que as pessoas têm que entender. Então, nós temos agora uma Anatel, né, especificamente voltada à privacidade dos dados, ao uso dos nossos dados pessoais. Então, a partir do momento que você entra no stand, o operador, o terceiro, a imobiliária está tratando esses dados, mediante um contrato de prestação de serviços entre o operador, a operadora também é responsável. Apesar da Agência Nacional cobrar diretamente e penalizar, né, em algum momento, se for o caso, a incorporadora, no caso, né, que é o dono, né, o controlador do processo, sim, ela que está assinando um contrato com o titular, não é a operadora, né? Sim. Ela faz parte do processo, mas a operadora tem uma relação contratual que ela é corresponsável. E como, entendeu? E ela é corresponsável. Falando das sanções, né, e de tudo isso que você comentou, da verificação da agência controladora, quais são as punições, quais são as sanções que podem ocorrer caso a gente tenha lá um vazamento de dados na ponta? Aí é a parte, digamos assim, dolorida, né, da coisa, né? Porque é o seguinte, a sanção por vazamento de dado pessoal, então, por exemplo, vazou o dado do Wellington, do Ronaldo e do Fernando. São 3 vazamentos. Não é um só, são 3. Se acontecer isso, alguém te acionar na NPD falando, vazou meus dados, a NPD ela tem que ser notificada de qualquer jeito. Se isso veio a público ou não. Primeiro ponto, tem que ser acionado. Agora, se você receber uma notificação da Agência Nacional,
você pode pagar uma multa de 2% sobre o seu faturamento anual do grupo todo. Do grupo econômico, né? Do grupo econômico daquela instituição, né? E até restrito até 50 milhões de reais por ocorrência. Por vazamento. Por vazamento. Então, se tiver um vazamento de um mailing, se eu tiver um vazamento de um mailing de um edifício inteiro, faz a conta. O problema é muito grande. Faz a conta. O risco é grande. Mas só que é o seguinte, né? Aí vamos voltar para o nosso lado de prestadores de serviços e contratos, né, que a gente estipula com os titulares com o mercado, né, de consumidor final. Nós, do nosso lado, nós temos que fazer tudo o que for possível para mitigar, né, esse risco de vazamento, esse risco de um ataque cibernético, mitigar o máximo possível dentro das nossas condições, e agora muita condição financeira, né, em função de todo esse cenário atual econômico, para que, se acontecer alguma coisa, você mostre para a Agência Nacional tudo o que você fez. Olha, o meu contrato com as imobiliárias estão nesse cenário, essas são as atribuições minhas, essas são as atribuições das imobiliárias, e essas são as atribuições do corretor contratado. Deixar claro isso, porque toda a cadeia é corresponsável no processo. Não tem como ser diferente. E você mostrando isso, e todos os investimentos que você fez, é do tipo assim, né, Ronaldo? Olha, a partir de agora, no stand de vendas, os corretores só vão usar, né, a infraestrutura de tecnologia direto da incorporadora. Não vão usar mais nenhum dispositivo pessoal. Por exemplo, né? É um caso. Então, quer dizer, você fez todo o contexto, o aparato teu, tecnológico e administrativo e procedural, os procedimentos, para garantir minimamente o risco. Porque uma coisa é a realidade. O vazamento de dados pessoal vai acontecer. É impossível não acontecer. Vai acontecer algum dia. É questão da gente mitigar a abrangência, né, desse vazamento, mitigar o máximo possível dentro de todos os investimentos, estruturação, todos os compliances, né, normativos, regulatórios, procedimentos, tecnologia, né, que sejam executados. Então, nesse cenário todo, a gente passa a ter uma avaliação dos provedores de serviço num outro contexto, concorda? Com certeza. Olha, para você... Você tem ali também os direitos, né, desses consumidores, né, desses clientes, onde depois da estrutura colocada, né, toda a parte de tecnologia, toda a parte procedural, a parte de procedimentos e processos e pessoas, né, que a gente sempre fala nessa tríade, todo mundo treinado, todo mundo executando processos ali de conformidade na parte de segurança, e aí a gente já se coloca para o mercado de uma outra forma, né? Então, o cliente lá na ponta, ele vai poder entrar num e-mail, entrar numa plataforma e questionar para a gente, olha, incorporadora, como vocês estão tratando o meu dado pessoal? De que forma? Traz aqui para mim quais são os dados que você coletou ou no site, na plataforma, no teu site, na tua rede pública. Mostra para mim quais são as tratativas e de que forma você está me garantindo como cidadão e colocando privacidade em cima disso, né? Então, a LGPD, ela coloca um canal direto, né, que é o encarregado de dados, o DPO, né, uma figura ali dentro de cada companhia para garantir, né, toda a execução de privacidade do dado, do início ao fim, né? Então, comprou, tá certinho, tá ali na parte financeira, tá na parte fiscal, fez toda a tratativa, vendeu, ainda tem um resquício ainda guardado por lei para eu manter esse dado. Quando já der esse deadline por lei que eu não preciso mais ter esse dado, eu posso expurgar esse dado, posso avisar o nosso cliente, o cliente pode falar, olha, quanto tempo falta para que eu não tenha mais dado aí. Ou até mesmo, o cliente ele tem direito a editar esse dado, a validar esse dado, a expurgar esse dado. Né? Então, não é só
a obrigação da empresa, como se, né, colocando na ótica da LGPD, ela tem diversas etapas, diversos processos na parte de segurança e procedimentos. Do lado do cliente, tem os deveres que já são balizados pelo Código de Defesa do Consumidor, já tem o Marco Civil da Internet e já vem a LGPD para coroar tudo isso. Mônaco, só para a gente já avançar um pouquinho, o que as empresas que já estão se adequando, né, tem como diferencial no mercado aí num futuro próximo, né? Como você falou, o ano que vem tudo remete à promulgação da lei, saindo a lei, como essas empresas vão se posicionar em relação daquelas que não tiverem aí o teu projeto finalizado ou a tua adequação em andamento? Eu acho que primeiro tem que fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Aculturar o mercado, explicar o que está acontecendo. Eu acho que é nossa obrigação constantemente estar falando sobre a lei, sobre a nossa nova cultura, sobre esses novos direitos dos titulares. Nós temos essa obrigação, né, pessoal, né, como cidadão e como profissional, de estar divulgando isso. Agora, o grande diferencial é que nós, como consumidores, na hora que acessamos algum site ou abrimos um relacionamento com uma empresa, a gente vai passar a se preocupar de como essa empresa está tratando os dados, concorda? Até mesmo desde uma recepção, né, de uma portaria qualquer, ou que tipo de dado que ele está coletando, até você fazer uma reunião com alguém, ir para um stand de compras, ou num shopping, ou no estacionamento, tudo isso é factível de você caracterizar e qualificar a preocupação do seu fornecedor, como que ele está tratando esses dados. Porque isso é uma cadeia fim a fim, né? Por exemplo, esse contexto que você está abordando, nós falamos no começo do processo somente, né? Do relacionamento inicial. Mas a partir que eu compro o imóvel, já tem todo um outro cenário de tratamento de informação, o nível de detalhamento de informação é maior, aí já vai para o jurídico, já vai para o financeiro, uma avaliação de crédito, tem todo um cenário que aí você detalha a informação. Mas isso não restringe a responsabilidade nossa, né, como incorporadora, de, né, eu mitigar o risco de eu que acabei de comprar um imóvel começar a receber um monte de ligações, né, de instalador de piso, de marceneiro, né, de empresas de, sei lá, de colocação de fechar a sacada. Então, quer dizer, isso são coisas que todos nós já participamos um dia. Então, quer dizer, isso, a partir do momento que é declarado numa relação inicial, olha, a minha empresa, a minha incorporadora, a minha imobiliária, a minha administração de condomínios, a minha administração de bens, eu como contador, né? Eu como síndico virtual, né, como prestador de serviço, eu como uma portaria virtual. Então, a gente já declara tudo isso do que primeiro, qual as informações que eu estou coletando sua, desde face, digital e todos os dados que você informa de alguma forma, até onde essa informação vai ser utilizada, para quê e por quanto tempo. Então, a hora que isso está declarado no memorando, né, você vai ficar mais tranquilo ou não, e vai passar a ser um argumento decisório de você comprar alguma coisa ou contratar algum serviço aqui ou ali. Isso vai ser um diferencial, Ronaldo, não tem como não ser. Entendeu? Não tem como não ser. Porque isso faz parte agora da cultura, né? Entendeu? A gente tem que aculturar. E tem toda uma tratativa, né? A gente tem visto muito no mercado a responsabilidade que a gente tem de levar aí o detalhe da lei e o detalhe dessa parte administrativa e técnica é muito grande. Por que eu te digo isso? Quando a gente fala, por exemplo, eu cheguei num condomínio, né? E eu tenho uma câmera focando, se essa câmera ela for usada apenas para segurança do condomínio, é uma coisa. Se essa câmera ela for usada para identificação do morador, ou ali no stand, é outra coisa, né? Tanto num bate-ponto, o cara crachá na empresa,
esse tipo de coisa, né? Então a gente viu com o Covid-19 um advento muito grande, uma explosão de câmeras que filmam e tiram a temperatura e já mostram o nome. Então, tudo isso, né? Tudo isso não é só no mercado imobiliário, não é só no mercado de condomínios ou tecnológico, tudo isso vai precisar ser pautado em cima de leis, né? Tanto tirar... Regulamentado, né? Regulamentado. Tirar a fotografia, filmar, colocar o nome, tirar, mensurar temperatura, se tem consentimento ou não, qual que vai ser o armazenamento. Então, estamos já caminhando para uma era que a privacidade ela vai ser um dos maiores bens da humanidade, né? Muita gente em vários congressos diz que o dado é o novo ouro, né? Quem tem dado tem ouro. Petróleo, né? Petróleo, né? Petróleo, né? Petróleo. Agora tem... Apesar do preço estar lá embaixo... o problema é como armazenar esse petróleo e de que forma, e se você quer um petróleo puro ou um petróleo poluído, né? Eu acho que os dados, né, eles vão começar, além da identificação, ele vai começar a nomenclaturar tipos de consumidor, né? Igual a gente já tem hoje cookies, que automaticamente... Tipo de empresa, né? Ele automaticamente já entra no site, ele é direcionado para aquele produto porque já tem o IP dele no site, já tem ali tudo que tinha na rede social, já foi capturado por aquele cookie, está direcionando a um certo produto. Então as empresas, além de se aculturarem, investirem, né, e se adequarem para a parte de tecnologia da informação, a parte de processos e pessoas, vai precisar mexer muito nessa parte... contratos jurídicos, compliance, vai ter que mexer muito em internet, em produtos, em marca. Então tem um monte de coisa que está nesse universo da LGPD aí que vai ser muito legal de trabalhar. O que é interessante, né, Ronaldo, é que aquele tripé que você comentou, né? E aí cada um tem uma visão, e eu tenho uma visão muito específica disso. 40% para mim do investimento e o custo para manutenção operacional é processo. São processos estruturados, mitigando o risco. 40% são pessoas que estão envolvidas. Então, essas pessoas precisam ser treinadas, aculturadas, precisam ser atualizadas para saber o novo contexto que estamos com o novo mundo corporativo, a 4ª geração aí de dados, de tecnologia, né? E 20% é ferramenta. Então, ferramenta você troca toda hora. Exato. Você está entendendo? É o sistema A, é o sistema B, é o portal 1, é o portal 2, você troca a hora que você quer. Só que cultura é o principal ponto. Porque a gente sabe que 70%, 80% dos vazamentos de dados, eles ocorrem de dentro da empresa para fora. Não é de fora para dentro. Então, a gente já tem esse contexto mapeado, consolidado. Então, a gente precisa, né, através de estruturas minimamente aí, de investimento, é lógico, em tecnologia, processo, a gente vai colocando isso numa cadeia, né, integrada para que as coisas sejam mitigadas com relação ao risco corporativo. Você sempre teve direito, né, confidencialidade das informações, né, são coisas que são sigilo do negócio, isso sempre existiu, né? Exato. Por que não era dado um foco nos dados pessoais para nós, enquanto pessoa física, né? Agora está sendo dado. Essa é a diferença. Então as empresas precisam tratar isso fim a fim, entendeu? E cada um tem que fazer a sua parte. Eu não sei se você viu, mas o metrô está com um problema enorme de justificar, né, a gravação daquelas informações lá que que eles estão filmando nós enquanto passageiro. Está com um problema enorme, não consegue justificar aquilo. Tá, entendeu? Certo. Então, esse é o cenário que a gente vai ter. Agora, você vai num outro país qualquer, né? Um outro país, por exemplo, o pessoal tem estrutura facial que fica te monitorando 24/7. Né? Assistam o filme Privacidade Hackeada. Assistam. Acho que todo brasileiro, todo mundo tem que assistir. Fazer propaganda gratuita aí, Netflix. Deixa eu te perguntar para a gente encerrar aqui. Para fechar,
em síntese, quais são os benefícios que a LGPD vai trazer aí para a sociedade? Eu acho que, primeiro ponto, preocupação em usar o dado pessoal, o dado da pessoa física, somente no que for necessário, for específico, entendeu? Então, quer dizer, minimizar o que está sendo usado e declarar o objetivo que está sendo usado, entendeu? Desde uma portaria, desde um acesso a um estacionamento, desde um pagamento, você vai comprar um sapato, vai comprar um sapato, o cara fica com o teu e-mail, sabe? Pô, não, é só para te mandar no teu aniversário, legal, mas aí vem uma enxurrada de coisas que vaza de algum jeito. Farmácia é um contexto que ninguém sabe como vai resolver, tá? É uma dor aí, porque a hora que você vai na farmácia, você oferece o teu CPF, o teu nome completo lá, para você ter desconto, né? O que eles estão fazendo com aquele dado? Para quem está passando? O que eles estão fazendo com aquele dado? Para quem? Cara, agora, por exemplo, né? Nós vamos ter um cenário aí de que a cannabis, né? A maconha, né? Vulgarmente conhecida como a maconha, ela tem os seus fins terapêuticos. Ela vai passar a ser distribuída em farmácia efetivamente. E aí? Né? Um remédio que tem uma composição minimamente nesse sentido. Está para ser liberado isso aqui, venda no Brasil. Se você foi identificado numa farmácia, que você tem teu CPF, o teu nome dizendo que você está consumindo um remédio que tem uma composição de maconha, se isso cair em nome errado, vão te taxar que você é viciado. Você está entendendo? Uma preocupação, né, com os dados, né? É o que você consome, então, quer dizer, o que você compra. E outra, tem o cenário, aquilo que você falou, né? Esse foco, né? Você está no Google, aí você faz uma pesquisa de um exemplo, uma geladeira. Uhum. Eu vou entrar no site XPTO, para a gente não fazer mais propaganda gratuita. Eu entro no site A, pesquiso aquele modelo de geladeira ou freezer que eu quero. Mas não dá 5 minutos, você começa a receber uma enxurrada de propagandas. Por quê? Porque o cookie, que está na identificação, tem alguns cookies operacionais que são obrigatórios e outros não. Então, esse cenário vai mudar. Vai mudar, né? Totalmente. Vai mudar. Na Europa é um contexto, aqui é outro. Agora, lá nos Estados Unidos, né, a gente sabe que a privacidade é cultural. Cada país ou continente trata de uma forma totalmente diferente. Então, na Europa, na área econômica europeia, eles têm o histórico. O histórico componentizado e estatado com a Segunda Guerra Mundial, tem todo o contexto lá. Então, a preocupação deles foi bastante visceral, né? O nível de detalhamento, quem se interessar, leiam a GDPR. Não consigo ler em inglês. Pô, acesse o site lá, acho que é CNPD, lá de Portugal, tá? Leia em português lá. Leiam. É maravilhosa a lei. É maravilhosa. E a estrutura... E a estrutura, nós copiamos aqui no Brasil. Eu não sou jurista, nós somos da tecnologia. Mas, cara, a estrutura legal, ela é linda. Ela é muito, ela é muito visual. Quem quiser entender, tá lá. E nós estamos com os nossos parceiros juristas aí, né, fazendo esse trabalho no mercado. Então, não tem jeito, é um caminho sem volta. Sem volta. Então, o que é dado pessoal? O IP da sua máquina é um dado pessoal, o e-mail do seu celular é um dado pessoal, tome cuidado com isso, né? Aquele crachazinho que você vai no seu condomínio é um dado pessoal, porque aquilo lá está relacionado ao apartamento XPTO, do condomínio A, do andar tal, do bloco A, do bloco B. Aquilo é um dado pessoal. Não tem como você fugir disso. O crachá da empresa que o pessoal deixa na praça de alimentação, dentro do shopping, em cima da mesa para reservar lugar, né? Já tem ali sua matrícula, às vezes o teu RG, a empresa que você trabalha, a tua foto. Então, é um composto de dados pessoais já identificados, né? Alguém tira uma foto aí e leva. Até isso tem que ser... Não é isso? Verdade. Não, vai mudar, Ronaldo. Eu acho que vai mudar. Eu acho que só veio para bem.
Eu acho que nós vamos para um novo patamar nessa relação. Então, é lógico que você tem as gigantes, né? O Facebook, com todos os acessos que tem, o ambiente Google, né? Você faz uma pesquisa no que você quiser e da hora que você quiser, e a gente começa a ficar... Eu não sei se as pessoas perceberam, mas a gente é induzido a uma total ignorância e nos alicerça. Por que eu quero dizer isso? Porque se você, como nós, que estamos estudando alguns assuntos específicos, continuamente faz pesquisa numa determinada vertical, você começa a receber uma enxurrada de informações só daquela vertical. Pô, mas você fala, cara, eu não quero saber desse assunto, eu quero ver cinema agora. Quero descobrir um filme para assistir, entendeu? Quer dizer, então, essa limitação de automação, os robôs, né, que nos identificam, automatizam o seu perfil, isso vai mudar. Tem que mudar, né, mano? Então, vai mudar, vai mudar. E nós, né, estamos nessa jornada, as nossas empresas, nós temos que ser responsável pelo dado do titular, da pessoa física, do nosso cliente, temos que saber quem está manipulando, nós temos uma rotatividade interna das nossas empresas, o nosso RH cada vez está mais maduro nesse processo para que as pessoas acessem só o que elas precisam e quando precisam. Então, eu acho que é todo um cenário 100% positivista. Eu acredito sempre nisso, né? Por natureza, eu sou positivo. Eu também estou nessa. Mônaco, eu quero já deu o horário aqui, eu quero te agradecer. Ah, é 18h51, isso. Quero te agradecer em nome da UR, né, de todo mundo que está assistindo. Muito obrigado. A você, ao teu tempo, eu sei que é muito corrido, palestrante, instrutor, a gente está sempre aí nesses fóruns, né, debatendo, brigando, puxando para entender melhor isso. Quero agradecer a Avantix também pelo tempo cedido. Lógico. E é isso daí. Se vocês quiserem mais informações, o vídeo vai ficar gravado lá no Instagram da UR e da Avantix. Vocês podem mandar as suas perguntas que a gente responde ali com carinho cada um de vocês, tá bom? Obrigado, Mônaco. Obrigado a todos aí que assistiram. Obrigado ao Fernando, né? O Fernando que estruturou tudo isso, Fernando do Marketing, o Igor. Agradecer a todo mundo e sempre estamos disponíveis. Porque eu acho que essa é a responsabilidade nossa, Ronaldo. Divulgar no mercado, aculturar, sempre dar informação o máximo possível. Tá bom. Ok? Obrigado. Um abraço para vocês, pessoal. Gente. Se cuidem. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau.